Escrito e protesto. Decisão do órgão especial, o órgão especial que equivale ao pleno do Tribunal do TJ de São Paulo, nos autos 82816 de 2017. Tratava-se de um incidente para acabar com divergências em decisões, seria mais ou menos isso. E revogou a súmula 17 do TJ. Veja o que dizia a súmula 17. A prescrição ou perda da eficácia executiva do título não impede sua remessa ao protesto enquanto disponível a cobrança por outros meios. E dessa disposição da súmula 17, que ainda era que existia no Estado de São Paulo, do TJ de São Paulo, era entendido que o protesto, mesmo que prescrito o título, mas ainda cabível uma ação monitória, era legítimo. A decisão dos autos 82816, que revogou a súmula 17, diz textualmente: se o título está com a sua força executiva prescrita, não tem mais força executiva em razão da prescrição da ação executiva, está-se diante de um constrangimento abusivo. Então o protesto não seria possível. Esse é o entendimento do TJ. Aí nós levantamos duas questões. Primeiro, pode o protestador aceitar um título que é um constrangimento, cujo protesto seria um constrangimento abusivo? Se nós respondermos que não, nós iremos contra o artigo 9º da Lei 9492, que diz que não cabe ao protestador verificar a prescrição e caducidade. Então não há uma regra firme para isso, mas preciso que os senhores e as senhoras conheçam essa regra, no seguinte sentido: há quem entenda que, como a lei veda a verificação da prescrição, essa decisão aqui não afeta o trabalho do tabelião, afeta sim a relação credor-devedor, que caso haja um protesto de um título, prescrito, poderá haver o dever de indenizar o devedor por ser um constrangimento abusivo. Já trago aqui a informação de que o STJ também entendeu que, embora o protesto não devesse ocorrer do título prescrito, não haveria dever de indenizar, desde que disponíveis outros meios de cobrança. Então, assim, o protesto não devia ter sido feito, mas não foi um constrangimento abusivo, porque ainda existem outros meios para cobrar a mesma dívida que realmente existe. Era o caso de um cheque, né? Esse aí que foi decidido, relatoria da ministra Nancy Andrighi, é coisa de novembro de 2017, essa decisão. Pode o protestador aceitar o título? Então, nós estamos diante da situação em que, para cumprir a lei, não verificamos a prescrição. Nisso há uma divisão das pessoas que interpretam essa regra, entre os que acham que deve ser verificada, sim, a execuibilidade do título em razão da prescrição ou não, e outros que dizem que não. Para o próximo concurso de São Paulo, conheço o posicionamento de um membro da banca, ele entende que não cabe ao tabelião verificar essa prescrição. Não deve analisar isso. Mas acho que é bom que os senhores e as senhoras conheçam isso, até para saber que essa súmula 17, que era bastante relevante para o tabelionato de protesto, foi revogada. Intimação. A outra consequência daquela decisão da cédula de crédito bancário feita pelo STJ. A regra da Lei 9492, no artigo 15, é de que se o endereço indicado como endereço do devedor for em outra comarca, for fora da circunscrição do tabelionato, o protesto deve ser realizado por edital, direto. Nem tenta mandar no endereço porque ele é em outra comarca, não tem o intimador que vai lá para outra comarca. Eu tenho um intimador que atende o território de circunscrição do tabelionato. Mas vejam o que saiu na ementa desse recurso especial 1.398.356. Em caso de protesto de títulos ou outros documentos de dívida, o tabelião, ainda que o devedor resida em município diverso daquele da serventia, deve sempre buscar efetuar a intimação por via postal. Aí ficou aquela discussão, é só no caso de cédula de crédito bancário, não é? Em todos ficou essa situação, mas parece-me que com o texto da ementa o tabelião não estaria mais amparado, mesmo com o texto da lei, se não tentasse a intimação em outra localidade. Até porque havia decisões
do CNJ em âmbito administrativo que diziam que não era obrigatória a remessa postal para outra comarca, mas era possível. Diante dessa decisão, o que é possível e o STJ disse que é dever, pareceu que o tabelião deveria sim tentar a intimação postal na outra comarca, e aí a norma de São Paulo foi alterada. Nos itens 45 em diante do capítulo 15 das normas da corregedoria, vieram as seguintes alterações. A intimação ao devedor ou sacado será expedida pelo tabelião para o endereço inicialmente fornecido pelo apresentante do título ou documento de dívida, regra geral. Mesmo se localizado em comarca diversa da circunscrição territorial do tabelionato, regra nova. Então sempre mandava dentro da circunscrição. Para outra circunscrição mandava para edital. Agora não, outra circunscrição vai mandar a cartinha também. Considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega naquele endereço, o AR, ou à vista do previsto do item 52 desse capítulo, no que for encontrado. Esse item 52 não sofreu alteração, é aquela necessidade de buscar meios de localização do devedor. Então, me deram um endereço, não encontrei, ninguém recebeu, é um endereço que está fechado. Vou lá, é uma pessoa jurídica, vou lá, entro no site da Receita Federal e tem outro endereço? Vou tentar esse outro endereço. Busquei outro caminho para a realização da intimação. 45.1. A remessa da intimação poderá ser feita através de portador próprio do tabelião, regra geral, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente. Aqui, regra geral. Só houve uma alteração provavelmente por mudança de número, né, e alguma mudançazinha de redação. Mas aqui é regra geral, que inclusive decorre da lei. A intimação, no estado de São Paulo nós temos a previsão de que se a intimação não voltar com AR dentro do trido do protesto, deve ser renovada. Então encaminhei a intimação, aí começa a contar. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Tem que realizar o protesto ao final do terceiro dia. Mas a intimação não voltou ainda, não posso protestar. Não voltou, pode ter sido extraviada. Então é reemitida, é renovada a intimação se ela não voltar nos 3 dias. Isso é a regra geral. Mas sabendo que uma intimação em outra comarca, mesmo que realizada por correio, não volta em 3 dias, trouxeram uma regra para evitar que o tabelião, para todas as vezes que enviasse o título para fora da comarca, tivesse que renovar, porque o AR do correio não voltaria nesses 3 dias, em razão da distância, em razão de diversas questões aí envolvidas. E aí o que diz o 48.1? A renovação da intimação exigida pela devolução do aviso de recepção, pela não devolução do aviso de recepção, dar-se-á em 10 dias úteis, contados da remessa da primeira intimação, se dirigida para a comarca estranha à circunscrição territorial do tabelionato competente. E caso o endereço do devedor não se localize em uma das comarcas agrupadas nos termos da Resolução 93 de 95, do Tribunal de Justiça e da Lei Estadual 3396 de 82. O que está dizendo aqui? O 48, não 48.1, 48 fala, passaram os 3 dias úteis, não voltou a R, eu renovo a intimação. Então passou o trido, eu renovo a intimação. Se a intimação for para outra comarca, não na circunscrição do tabelionato, nem nas comarcas agrupadas, que eu tenho obrigação de intimar na comarca agrupada, que são algumas comarcas que, por ato normativo do Tribunal de Justiça, foram consideradas uma coisa só. É realizada nova intimação somente 10 dias depois. Então encaminhou, passaram-se os 10 dias, não voltou, passaram os 3 dias, não voltou, tudo bem. Voltou no 5º, no 6º, no 7º, no 8º dia, está tudo bem. Passaram-se os 10 dias, não voltou, repito a intimação, ok? Não voltou a R, né? Repito a intimação. Ainda nessa alteração da intimação, considerada realizada a intimação, é fácil. Voltou a R com assinatura. Considerada frustrada a intimação, voltou a R com ninguém recebeu. E se não voltar ao AR dentro desses 10 dias, eu vou esperar eternamente voltar ao AR? Repito e espero eternamente. Existe até um procedimento do correio de deixar a carta imposta restante por 30 dias para que a pessoa vá buscar. Vou aguardar 30 dias e postergar o protesto indefinidamente? As normas entenderam que não seria esse o caminho mais adequado. E aí o 54.1 disse o seguinte:
Considera-se frustrada a intimação por meio postal quando o aviso de recepção, o AR, não for devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no prazo de 15 dias úteis, contados da remessa da primeira intimação. Então, mandei a primeira, passaram-se 15 dias, não voltou o AR, então, desculpa, mandei a primeira, passaram-se 10 dias, não voltou o AR, manda a segunda. Passaram-se mais 5 dias, não voltou a AR, manda para o edital. Intimação foi frustrada. Ok? Bastante simples essa questão. É só uma mudança para atender o entendimento do STJ. Ainda na